Mas e aí, doutor, me conta. Como é que o Rodrigo Mendes virou veterinário? Pois é, uma longa história que eu acho que todo mundo é meio até um pouco clichê, né? Mas eu já passei por uma meia graduação, né? Inicialmente na época, deixa eu ver, 2000, 2001, mais ou menos. 98, talvez. Mais ou menos antes. Não vou contar a idade da mesmo. Não, é melhor não. Mas aí, na época, era muito modinha a questão da sistemas de informação na época, ciências da computação. E aí, na época, eu ingressei na faculdade para esse curso, né? Na época era o processo seletivo seriado, a gente fazia 3 vestibulares, no primeiro científico, hoje não é mais científico, no primeiro, segundo, terceiro ano científico. Ele entregou o ano dele agora, de nascimento, ele chamou de científico. Eu não sei nem o que é isso. Nossa, mudou muito. Tu sabe? Sei. É engraçado que os meninos estão no 5º ano, não sei o que é 5º ano, mas tudo bem. Mas enfim. E aí, metade do curso não me identifiquei, realmente. E eu tive uma inspiração, um start, né? Um insight. Eu tive um cachorro chamado Bambam, e aos 6 meses de idade, ele foi diagnosticado tinha crise epilética, né? Ou epilepsia verdadeira, né? A idiopática. E aquilo pra gente, pra minha família de um modo geral, né? Foi muito impactante, né? O diagnóstico e todo o controle, o acompanhamento, o diagnóstico. Então, aquilo para mim realmente foi um start de inspiração, né? Um insight. Não, eu sempre gostei de animal e aí fui, né, investigar. Eu estudava muito, mesmo sem ser, né? Tem aquele interesse inicialmente pela área. Eu estudei muito. Vou estudar. E eu sempre me identifiquei também com animal. E foi uma oportunidade que eu tive ali. Não, eu sempre falava antes mesmo da ciência da computação em querer fazer veterinária. Aí foi... Desisti do curso, fiz um ano de cursinho, passei no vestibular, em Patos, morava lá, meus pais também moravam lá, e aí galguei essa carreira que, a princípio, no primeiro momento, era meio focado em me especializar na neurologia, mas conheci 2 professores que para mim foi uma fonte de inspiração para seguir a carreira docente, né? E eu sabia que tinha como eu seguir uma área, uma especialidade propriamente, e atrelar a docência àquilo, né? Poder partilhar com alunos no futuro, até que tinha boas referências, toda uma carreira de acadêmica, então construí minha carreira toda para ser professor e seguir uma área específica. Na época, uma divisão muito grande, embora o desejo era, por uma questão mesmo, na época, fonte de inspiração, a inspiração ser neuro, mas eu tive 2 professores que foram, um era cardio, então eu acho que foi por aí que eu meio que fiquei dividido, e vi na cardiologia também uma oportunidade de me especializar e seguir a carreira também como veterinário especializado nessa área. E aí estruturei toda a minha carreira acadêmica em pesquisas, né? Existiam bolsas de iniciação científica na época, que a gente chama de PIBIC, que nas federais tem. E aí a gente fez muita pesquisa na área de clínica de pequenos, sempre enfatizando na área de cardiologia também. E aí foi toda a minha graduação com pesquisa científica. Na sequência fiz residência na área também, em clínica de pequenos animais. E aí segui mestrado e doutorado também, né? Principalmente com ênfase na cardiologia. E aí tô Você entrou na faculdade em que ano e saiu em que ano? Entrei em 2005, saí em 2009. Teve um período de residência, depois 2 anos de mestrado e 2 anos de cardiologia. Nesse meio termo da residência, eu fiz também especialização em clínica de pequenos animais na Equalis. E durante a vigência do mestrado, um aprimoramento em cardiologia. Ou seja, ele não dormiu. Não. Basicamente, uma década da vida dele, ele ficou acordado para fazer tudo que precisava fazer da vida. Tô pensando como é possível. Às vezes a gente tenta. Qual foi para você a maior dificuldade no período que você estava estudando? Na época, hoje existe uma facilidade muito grande, de uma certa forma, em um acesso à informação. Na minha época, não tinha tanta. Você tinha que estar vinculado a um programa de pós-graduação para ter acesso a uma plataforma. Essas plataformas têm um acesso restrito às unidades de pós-graduação, em que você recebia a senha. Às vezes só acessava essas bibliotecas virtuais da universidade, com o link e login dentro do prédio da universidade. Então, a gente aproveitava para fazer nossa revisão de literatura nessas ocasiões. E ainda era muito restrito nesse sentido. E os grandes desafios que eu tive, na verdade, na época das nossas pesquisas, eles precisavam de dinheiro.
né? E a gente utilizava a nossa bolsa, tanto na graduação, como também no período de mestrado e doutorado. E passei uma dificuldade muito grande no meu doutorado, em termos de, por exemplo, para poder concluir minha tese de doutorado, ou iniciar talvez, eu tive que comprar um equipamento de ecocardiografia. Então, isso, antes mesmo de ter como pagar por ele. Exatamente. Que não é barato. Não é nada barato, tive que ser financiado. E, assim, foi uma dificuldade muito grande, porque nesse meio termo, eu vim para Natal, para ensinar na UNP, né? E na época que eu vim para receber, como a gente recebe como humorista, né, uma disciplina, ela tem uma carga horária, a gente recebe pela aquela carga horária dada à aula. Então, aí juntou tudo isso, né? Então foi um período muito difícil. Durante o doutorado também, essas limitações lá em São Paulo, o dinheiro não dava para pagar aluguel, teve situações que eu tive que dar plantão numa cidade próxima, né, em Ribeirão Preto. E foi bem difícil para poder me manter mesmo. Passei fome. Teve dias que não tinha o que comer. Então chegava do plantão, não tinha recebido ainda, o dinheiro tinha acabado e ficava naquela, né? Mas tudo tem um preço, né? A gente tem que alcançar, nada é fácil. Sim. É clichê, mas é uma realidade. Eu acho que de muita gente, né? É uma realidade de muita gente. Tive muita dificuldade nesse sentido, mas graças a Deus, meus pais sempre me deram muito suporte e amparo, mesmo sem ter tantas condições. Mas até onde eles podiam ir, já me ajudavam muito. E aqui, quando eu cheguei em Natal, foi uma decisão muito difícil vir para Natal, porque eu estava com passagem comprada, tudo comprado para ir fazer meu doutorado de sanduíche em Portugal. Então eu tive que decidir. No momento do convite, tinha 2 caminhos. Dois caminhos. E aí a minha orientadora da época, a professora Felisbina Queiroga, ela fez, vê o que tu quer, como é que tá. E eu já não aguentava mais viver de bolsa, viver naquela limitação. Eu tava precisando já aplicar tudo aquilo, né, que eu aprendi, o que busquei, o que eu desenvolvi. E quando veio essa oportunidade da docência, eu fiz, eu tenho buscado isso desde sempre. Então, agora que apareceu essa oportunidade, ela foi extremamente assim, compreensiva nesse sentido. Fiz, vai, aceita. Não vai faltar a oportunidade de você vir para cá. E eu vim preparado para ficar em Natal 2 a 3 anos. Que era para desenvolver essas minhas habilidades de docência, passar por uma relação do que é planejamento pedagógico, estudar para dar aula também, aplicar e tentar transcender o meu conhecimento prático para uma aula. Então, mas só que eu esbarrei em uma estrutura acadêmica que eu não sabia, e que eu sabia que todas as faculdades tinham, e que meio que limitava, restringia você, e fazia até você seguir alguns caminhos dentro da universidade que você nunca imaginava que pudesse seguir, como, por exemplo, você assumir disciplinas que você não tem habilidade nenhuma para dar. Então, esse foi um outro grande desafio. De uma certa forma, no primeiro momento, a gente encarava como meio que frustrante, mas depois a gente entendia que fazia parte de todo um processo de desenvolvimento também. Absorvia como um desafio. Exatamente. E foi muito importante também. Não você aprendia com isso também. Exatamente. Então, a gente, jogo cintura, aprendia coisas novas, né? Mas eu feria um princípio meu que para mim era o mais importante, que era o quê? Dar aula de algo que eu não fazia. Então, esse era o maior, é o que mais me maltratava. Mesmo que eu tentasse suprir isso fazendo cursos por fora, pagando do meu bolso para poder trazer para os alunos essa experiência meio que transitória, né? Mas não deixava de ser uma experiência de ponto de vista teórico e prático, com os estágios ou com aulas práticas que eu recebia nesses cursos, mas realmente foi bem complicado. E aí vieram os meninos, né? E aí você chegou em Natal e os meninos vieram. Exatamente. Com 3, 4 meses de namoro. Inclusive, os meninos já foram falados aqui nesse programa. Exatamente, já, né? Então, o Caio e Theo entraram nessa trajetória e mudou. Mudou um pouco, né? E, foi frustrante? Eu não sei qual foi no momento a da notícia o que eu pude sentir, assim. Realmente é algo que você estava esperando, né? Foi extraordinariamente inconclusivo que eu sentia. Então, assim, sem palavras para descrever. Tanto para mim como para a mãe deles.
Com certeza E, tipo, para não ela era só também. uma criança, era- Exatamente, duas Exato. crianças, duas pessoinhas. Viram duas. Duas Aí vamos trabalhar duas muito crianças. mais. Vamos... Exatamente. Uma já seria uma mudança para os dois muito grande. E duas ainda mais, né? Nossa Então, Senhora. realmente nós tivemos que fazer alguma série de adaptações na nossa perspectiva profissional, enfim. E me fez mudar completamente. Quer dizer, não fui embora, né? Como eu esperaria que eu fosse, como eu estava planejando ir. Permaneci na universidade e foi o meu segundo maior impacto também foi a demissão. Né? Foi realmente algo que pegou muito surpresa. Quando a gente está, às vezes, a gente está dentro de um vínculo institucional, um vínculo empregatício, é inevitável, você cria uma certa comodidade. Fica meio tranquilo, né, Fica. ali. E, na época, ser professor numa instituição que me trazia, recebia bem, né? E era mais na perspectiva dos meninos, né? De eu ter, não, esse eu tenho que ter em função dos meninos. Eu tenho que ter garantias, né? Mensais, porque eu preciso ter toda a manutenção. Eu e a mãe deles, né? Mas aquilo trazia, de certa forma, um pseudo-conforto. Um conforto que me deixava na zona de conforto. E que me estagnou no tempo, né? E aí, com a demissão, veio uma miscigenação de emoções. E agora, aquela sempre pergunta, e agora o que é que eu vou fazer? Não, mas você é um profissional consolidado. Vocês falaram aí, veio na minha cabeça isso. É. A gente Você mesmo é um um profissional profissionalzão. consolidado. A O dificuldade é a medo mesma. vem pra todo mundo. Consolidado dentro exatamente. da sala de Dentro aula. da sala Você de precisava ir enfrentar o mundo Eu agora. estava fora, né? Eu ficava meio restrito a um hospital que eu atendia. Então eu abdiquei de atender. Quando eu vinha Natal, que eu não tinha dedicação exclusiva, eu atendia nos outros hospitais. Mas eu abri mão, né? Eu não tinha disponibilidade, eu não era um profissional disponível. É E verdade, aí- a hora que a gente chegasse, o medo estava dentro do CSV, Exatamente. dentro da UNP. Então ninguém podia contar com o meu serviço. E agora? Então teve todo um planejamento, enfim. E logo quando eu percebi que existia essa possibilidade, né, de ser desligado da universidade, eu já fui, né, mostrando e já buscando aí, garimpando os outros hospitais, ó, muito em breve, talvez eu venha oferecer o serviço. Aí não, pode só. Aí foi que eu percebi que a disponibilidade é um elemento muito importante para quem trabalha volante, ou quem trabalha dando plantão, ou quem trabalha oferecendo um serviço. Né? Quando a gente está como clínico geral, a gente oferece um serviço. Né? Vai para a clínica para dar um plantão à noite, para dar um plantão de manhã, enfim. Durante a madrugada, você está oferecendo serviço. E quando você tem disponibilidade, você vem ganhando credibilidade nos hospitais, né? No segmento veterinário, né? Na região onde você atua. E aí eu vi que o elemento principal era a disponibilidade, porém tem todo um cansaço mental e físico também, né? Porque aí vem aquela coisa, eu tenho isso para pagar, eu tenho tal boleto, eu tenho tal compromisso. As contas chegando no dia certo, né? Exatamente, não falha não. E aí eu precisava, tenho que fazer um cálculo, tenho que fazer tantos atendimentos, aí começa aquela coisa na cabeça em que você nem dormia direito. Realmente os 3 primeiros meses foram bem difíceis depois da demissão, mas aí eu fui sentindo o mercado, fui vendo a minha necessidade de me aprimorar ainda mais, inclusive na minha área de atuação, que era a cardiologia, mas se tinha uma lacuna muito grande dentro da minha área de atuação, que eram particularidades mais voltadas para pneumologia. E aí eu fiz, eu preciso preencher essa lacuna por uma questão profissional também, por uma questão ética minha, ou seja, minha mesmo. Não, eu preciso porque eu tenho umas certas deficiências nesse segmento e que fica muito a desejar quando eu ofereço meu serviço de cardiologia. Não existe especialidade ainda no Brasil de pneumologista, né? As primeiras turmas estão saindo agora pela UFAP, uma primeira turma, e eu estou na segunda turma, e a Anclivepa São Paulo lançou, mas não é uma pós-graduação em pneumologia, é de afecções respiratórias. Embora a estrutura curricular seja um pouco semelhante, mas a que tem enfoque lato sensu é a pneumologia de onde eu estou fazendo. Eu e a Gabriele, que trabalha lá no Hospital Veterinário de Natal, na HVN. Então,
Ela ela escolheu mais que ela gostava muito de intensivismo, e eu mais preencher lacunas que eu achava que precisam ser Que preenchidas você encontrou pela minha atuação. atuando Sim, com essa estudando. necessidade. Exatamente.